Bem-vindo, eu sou Rogério. O vídeo de hoje, mais um Informática para Concurso, intensivando aí para quem está estudando para o concurso público do SAP, para oficial administrativo, pois eu vim aqui com questões da MS Concursos. Dessa vez eu encontrei uma prova com 10 questões de informática, por isso que o vídeo está longo, está mais extenso do que os anteriores. Porém, aí são 10 questões para estudarmos. No final, volto com algumas considerações. Vamos ao vídeo. Temos aí a primeira questão e diz: analise as opções abaixo acerca de pastas e arquivos e assinar a alternativa correta. O modo mais comum de criar novos arquivos é usando um programa. Por enquanto, deixamos uma setinha aqui que pode ser essa a resposta certa. B. Por padrão, a maioria dos programas salva arquivos em pastas comuns, como a pasta denominada Windows. Não, por padrão, a maioria dos programas salva os arquivos conforme o que você determina. Onde você vai deixar, é você que escolhe. A maioria dos programas abre os documentos. A partir daí você procura onde você vai salvar, se você vai criar nova pasta. Então esse aqui não é. C. Quando não se necessita mais de um arquivo, pode-se copiá-lo de uma pasta para outra, em um mesmo computador, para ganhar espaço e impedir que o computador fique congestionado com arquivos indesejados. Na verdade, você copiando o arquivo de uma pasta para outra, você faz uma cópia, você está aumentando. No caso aqui, quando você não necessita mais do arquivo e quer reduzir o espaço, você dá um delete, ele vai lá para a lixeira. E após um tempo, você esvazia a lixeira e aí o computador vai diminuir espaços usados, vai aumentar aí o espaço no seu HD. Isso aqui não é. D. Quando você exclui um arquivo, ele é armazenado temporariamente na área de trabalho? Na verdade, quando você exclui um arquivo, ele fica armazenado temporariamente na lixeira. A alternativa correta é a A. Vamos para a próxima questão. É uma medida de resolução de uma impressora. O mesmo determina a nitidez e o detalhamento do documento ou da imagem. Essa descrição se refere, então ele quer saber qual é a sigla dada para a medida de resolução da impressora. Essa questão aqui bastante difícil para um usuário comum. Acho até um pouco forçada demais essa pergunta. Aí você tem a opção A, PDI, não é, PDI isso aqui não existe. XPI também, isso aqui não existe. DPI, esse é o nosso gabarito. A medida de resolução de uma impressora é a DPI. A DPI significa pontos por polegada. Quanto mais DPI, melhor a imagem. Por exemplo, tem impressora com 600 de DPI, uma outra com 1200 de DPI. Isso aqui significa que tem uma imagem com 600 pontos, né? E a DPI de 1200 é uma imagem com 1200 pontos. Fica muito melhor e muito mais nítida a imagem na impressora DPI 1200. DPA não existe, nosso gabarito é a letra C. Vamos para a próxima questão. Utilizando o Word 2007, o que determina a distância do parágrafo em relação às margens esquerda ou direita, e aí tem as alternativas. A primeira aqui é layout, essa aqui já não é. O layout no Word é uma pré-definição de uma página. Se você quer uma página com um fundo azul, por exemplo, algumas bordas diferentes, enfim, layout é um documento pré-definido aí pelo Word. Letra B, espaçamento. O espaçamento não é, porque o espaçamento do Word é a distância de uma linha para outra. Por exemplo, tem um texto aqui, uma frase aqui, aliás, e uma frase aqui embaixo. Você altera o espaçamento, você pode diminuir esse espaço aqui ou aumentar esse espaço.
C. Margens. As margens são os espaços que você vai definir no seu documento. Por exemplo, você pode deixar em cima com 2 centímetros em branco, embaixo 2, né? Do lado 3 centímetros, aqui do lado também 3 centímetros. Muito usado aí para os estudantes. Quem nunca, né, fez um trabalho nas novas ABNT? Então as margens têm a função de criar esses espaços aí. Não tem a ver com o propósito aqui, né? Que determina a distância do parágrafo em relação às margens esquerda ou direita. Não é esse o propósito das margens. Por exclusão temos o recuo. O recuo ele tem essa finalidade, determinar a distância do parágrafo em relação à margem esquerda ou direita. A alternativa correta é a D. Vamos para a próxima questão. 34. Acerca de impressão no Excel 2007, é correto afirmar: se a planilha tem uma área de impressão definida, o Excel imprimirá somente essa área. Deixaremos a setinha aqui. B. Todos os arquivos da pasta de trabalho que deseja imprimir não devem necessariamente estar na mesma pasta. Isso aqui não é verdade. Deve estar na mesma pasta, senão não vai imprimir tudo que você quer. Todos os arquivos que você deseja imprimir devem estar na mesma pasta. C. Não é possível imprimir uma pasta de trabalho em um arquivo ao invés de uma impressora. Não é verdade. Você pode imprimir isso aí, você pode até criar um PDF. Isso aqui não é. Tem outras opções sim. O atalho do teclado utilizado para imprimir é Ctrl B. O Ctrl B é uma tecla de atalho para salvar. A tecla de atalho para imprimir é Ctrl P. A alternativa correta é a A. Vamos para a próxima. No Excel, qual a definição utilizada para a fórmula? Tem a A. São equações que realizam cálculos em valores na sua planilha. Esse é o nosso gabarito. Aí você tem a B, fórmula pré-desenvolvida que assume um valor ou vários valores. Essa B aqui, fórmula pré-desenvolvida que assume um valor ou vários valores, é uma função, essa definição de uma função. Tá? Texto ou elemento gráfico e sublinhado, o qual aponta para outro texto ou elemento. Essa C é a definição de hiperlink. Sabe quando tem aquele link azul e sublinhado, né? Aí você clica em cima e abre um site, é isso aí. E as D, duas ou mais células em uma planilha. Essa D aqui não tem nada a ver. A alternativa correta é a A. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que corresponda à seguinte descrição. São pequenos arquivos de texto que alguns sites colocam no seu computador para armazenar informações sobre você. Eles podem tornar a navegação mais conveniente, permitindo que você volte a sites sem precisar fazer logon novamente ou lembrando suas preferências de página da web. É aquilo que eu já disse aqui algumas vezes no canal. É um artifício usado para salvar senha, salvar seu e-mail, enfim. E aqui diz arquivos temporários. Essa aqui não é a alternativa correta, porque os arquivos temporários eles são usados para execução de programas. Se você está executando algum programa, ele precisa desses arquivos temporários para realizar determinadas tarefas. Aí, quando termina de executar a tarefa, esses arquivos temporários são excluídos do computador. Então você lembre de arquivos temporários sempre como execução de algum programa. Cookies, esse é o nosso gabarito. Cookies ele tem essa finalidade de armazenar informações sobre você, seu e-mail, sua senha e tornar a navegação mais conveniente, como diz aqui. Então cookies tem essa finalidade. C. Phishing. Esse aqui é um vírus que traduzido do inglês para o português seria
pescaria. Então, ele é muito comum em e-mails, pede para você clicar em algum link que vem no seu e-mail, você clica e ele faz o quê? Ele pesca informações e dados pessoais importantes. Então, phishing, lembra que ele é um vírus. E a alternativa D, em private, já falei algumas vezes aqui no canal o que é esse em private, é uma navegação segura, é uma opção que você usa no seu navegador de deixar a navegação segura, sem deixar rastros do seu e-mail, da sua senha no momento da navegação. Essa é a navegação em private, você habilita esse tipo de navegação em private e aí você faz uma navegação segura sem deixar rastros dos seus dados. A alternativa correta é a B. Vamos para a próxima questão. Acerca de segurança e privacidade, quando o assunto é navegação na internet, assine a alternativa incorreta. Ele pede aqui a incorreta. A. O endereço de site seguro ou criptografado começa com HTTPS. Sim, está correto isso aqui. Esse S aqui significa de navegação segura. Então, toda vez que você vê o HTTPS, é um site seguro ou que tem criptografia nele. B. As conexões seguras usando certificados para identificar o site da web e para criptografar sua conexão criam uma forma que será mais difícil para um hacker vê-las. Exatamente. A criptografia tem o intuito de fazer isso mesmo, dificultar para um hacker ver o que você está acessando e assim tentar pegar os seus dados. C. Os certificados de validação estendida, EV, irão deixar a barra de endereços verde e informarão nome e endereço não confirmados do proprietário do site. Sim, usuários que usam o certificado de validação estendida para proteger os seus domínios, uma das características dessa validação estendida é exatamente essa, deixar a barra de endereço verde e informarão aí o nome e endereço não confirmados do proprietário do site. Essa aqui não é, porque ele pede a incorreta, por exclusão sobrou a D. Vamos ver o que a D diz. Sites fraudulentos ou de phishing usam frequentemente nomes de sites similares para fazer os visitantes pensarem que estão visitando sites confiáveis. A D está incorreta, porque sites fraudulentos podem até utilizar nomes de sites similares para os visitantes tentar visitando sites confiáveis. Porém, o phishing ele não precisa usar um site falso. Em sites verdadeiros ele consegue fazer essa infiltração, tanto é que em e-mail há a possibilidade de ter o phishing lá fazendo seu trabalho sujo. A alternativa correta aqui é a D, que no caso é a incorreta. Vamos para a próxima questão. Acerca da segurança do Windows 7, assinale a opção correta. A. Utiliza-se o Windows Security para ajudar a impedir que um spyware ou outro software potencialmente indesejados sejam executados no computador sem o conhecimento prévio. A está incorreta, que no caso aqui não é Windows Security, seria Microsoft Security. Só por isso está errada. Que tem essa funcionalidade, sim, é um antivírus da Microsoft. Aqui não é. B. O controle de conta de usuário não solicita permissão antes de instalar software ou de abrir determinados tipos de programas que podem prejudicar seu computador ou torná-lo vulnerável a ameaças de segurança. Essa aqui não é verdade, porque o controle de conta de usuário solicita sim permissão antes de instalar software ou abrir determinados tipos de programas. Aparece lá um aviso de segurança, deseja executar esse arquivo. Então tem sim esse controle aí. A B não é. C. O firewall do Windows não consegue impedir o acesso de hackers
e software mal intencionados, como vírus, ao seu computador através da internet. Esse aqui não é verdade, o firewall do Windows, pelo menos em tese, consegue impedir o acesso de hackers e software mal intencionado. Na realidade, sabemos que não, mas para responder uma questão na prova, você usa o que é em regra. Então, para a prova, o firewall do Windows consegue impedir acesso de hackers, mas sabemos na prática que não. E aí, AD, é importante fazer backup dos arquivos em configurações regularmente, de modo que, se o computador for infectado por um vírus ou qualquer tipo de falha de hardware, seja possível recuperar arquivos. A AD está corretíssima. Esse é o nosso gabarito. Vamos à próxima questão. Agora aqui vai falar de requisitos para enviar e receber e-mail. Qual das opções abaixo não corresponde a um pré-requisito para se enviar e receber e-mail? Endereço de e-mail é pré-requisito para enviar e receber e-mail? Sim, com certeza. Programa cliente de e-mail. No caso aí, se você não tiver um Outlook na sua máquina, você consegue receber e-mail, enviar. Se você não tiver o Gmail, não tem como, né? Então essa aqui também não é um pré-requisito. Provedor de internet. Sabemos aí que para usar a internet não basta você ter o modem e a conexão. Você precisa ter um provedor para servir, para disponibilizar o serviço. Então é necessário sim provedor de internet. Aqui tá. Endereço de e-mail. Não é um pré-requisito para enviar e receber e-mail. Por quê? Porque o endereço IP não seria. Pois através de uma intranet você consegue enviar um e-mail de uma máquina para outra sem a necessidade de ter o endereço IP. A alternativa correta é a D. Vamos para a última questão. Em que referência a e-mail, qual filtro analisa o conteúdo das mensagens enviadas a você e move as mensagens suspeitas para uma pasta de lixo eletrônico especial, em que é possível verificá-las ou excluí-las a qualquer momento? Então são aquelas mensagens que chegam encaminhadas para um lugar específico, um lixo eletrônico, para que você verifique. Aí aqui diz filtro de e-mail, essa aqui não é. Filtro de spam, exatamente esse é o nosso gabarito, pois faz referência a essas mensagens que são spam, que são mensagens suspeitas. Às vezes são spam mesmo, propagandas de lojas, enfim. Aí vai para lá para a caixa de spam e você vai lá e define como spam, aí as mensagens não ficam mais te incomodando. Filtro de destinatário, esse aqui não é, e filtro de remetente também não. A alternativa correta é B. E é isso. Vimos aí uma prova um pouco equilibrada, algumas questões fáceis, algumas questões médias, outras difícil. Talvez eu venha com mais um Informática para Concurso da MS Concursos, pensando aí nos estudos, tá? Para quem vai prestar o concurso público aí da Secretaria de Administração Penitenciária, tá chegando a prova, dia 24, num sabadão. E é isso, espero que tenham gostado. Aguardem o próximo vídeo aí. Até a próxima. Valeu! Pois nasci, nunca vi amor, e ouço dele sempre falar. Eu sei que me quer matar, mas rogarei a meu Senhor que me mostre aquele matador, o que me ampara.